Então Não, mas vamos lá. está travado isso aqui. Mas tá bom. Se está dando para ver, tá bom. Eu não estou vendo. Então vamos lá, Rodrigo, nossa terceira aula. Então, nessa terceira aula, nós vamos dar os tópicos: oração em lugar atípico, oração arrogante, oração humilde. Sim, estou te ouvindo. Oração do perverso, oração versus tentação e oração versus ministério. Então, nós vamos dar esses 6 tópicos aqui na nossa terceira aula. Primeiro tópico aí, oração em lugar atípico. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Neemias 2:4. Aí nós temos a imagem. Então, nós temos uma oração num lugar extremamente atípico. Neemias está servindo o rei olha para ele, rei Xerxes, alguma tradução diz, diz, olha, eu estou vendo que você está triste. Então, ele se preocupa, porque um rei podia mandar matar a qualquer momento, por qualquer motivo. E a Bíblia diz que ele orou naquele momento, ou seja, uma oração no lugar extremamente atípico. Ele está trabalhando, servindo o rei, e no momento que ele vai servir o rei, ele dirige uma oração, basicamente de um segundo, entre o momento que ele está dando a taça, dando as coisas, servindo o rei e respondendo a pergunta, mesmo porque não poderia demorar muito para responder o rei, e aí o Senhor atende aquela oração. E como a gente sabe que o Senhor atendeu a oração de Neemias? Só diz aqui que ele orou, porque no contexto mostra que Deus tocou no coração, que ele pegou o decreto depois de Ciro e foi libertado de Israel, e através desse ato foi desencadeado a 70 semanas da Daniel, Daniel 9. Então, a 70 semanas da Daniel foi desencadeada ali. Veja a importância dessa oração. O Neemias ora, uma oração extremamente curta, de pé diante do rei, né? E rápida. E isso mostra o seguinte, não é o tamanho da sua oração, não é você ficar orando muito. Veja, uma oração curta, rápida, num lugar atípico. E desencadeou as 70 semanas de Daniel. Vamos. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas 2:1. Eu creio que não existe oração em lugar mais atípico do que essa, né? Porque Neemias orou diante do rei, de pé ali servindo o rei. Mas Jonas orou dentro de um peixe. Agora, observe bem, em toda a Bíblia, nós não vamos encontrar uma oração no lugar mais atípico do que esse. E isso demonstra que não importa se a gente está diante de uma autoridade ou no fundo do mar. O Senhor ouviu a oração de Jonas, ouviu a oração de Neemias. Se nós orarmos com fé e em conformidade com aquilo que Deus determina, com a vontade de Deus, estudamos na primeira aula a vontade, a permissão, o tempo, a forma de Deus agir, o sim, o não de Deus, mas, enfim, se orarmos, o Senhor vai nos escutar. O que tem em comum entre essas duas orações? Tanto a oração de Neemias como de Jonas estava dentro, no círculo, no centro da vontade do Altíssimo. E as duas receberam sim, mesmo orando em lugares extremamente atípicos. Isso nos mostra que não importa onde nós estamos. Se a gente está num carro, dirigindo o carro, eu tenho esse costume, que eu vou muitas vezes em reunião em Campo Grande, Dourados, eu sempre faço uma oração. Senhor, me proteja nessa estrada. Não importa onde você está. Antes de começar uma reunião, às vezes dentro da reunião, está acontecendo algum problema, eu ali comigo mesmo, só o pensamento, Senhor, ajude que solucione esse problema. Então, não importa onde você está, no meio de uma reunião, dentro de um carro, a gente vê muitas pessoas orando. Eu falo que o lugar que mais as pessoas, eu vejo pessoas orando é quando o avião está subindo e quando está descendo. Aí você vê pessoas, ai, Senhor, quando o avião está subindo, o número de oração é 100%. E quando está descendo, então, todo mundo faz uma prece. Então, você quer ver bastante gente orando, é quando o avião está subindo e quando está descendo. Eu e o Marcos já passou por isso, né, Marcos? Porque o avião foi descer, só via gente com a mãozinha, fechando a mãozinha e clamando ao Senhor.
mostrar que nós somos dependentes, né, Rodrigo? Nós somos dependentes de Deus, né? Eu acho que esse é o grande pensamento que a gente precisa ter. Oração arrogante. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11 e 12. Então, aqui não há nem o que dizer. O próprio contexto nos mostra uma oração extremamente egocêntrica. Né? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses demais homens. E isso nos chama, dá uma puxão de orelha em nós. Tomar muito cuidado. Isso é um conselho espiritual. Tome muito cuidado para não ser egocêntrico nas orações. Eu falo de mim. Quando você menos vê, você está pedindo coisas egoístas, coisas necessárias, né? Falando de qualquer jeito. Então, nós temos que procurar trazer orações humildes, falar palavras humildes. Nós estamos falando com Deus, que enviou o Pai Celestial, que enviou o seu Filho humildemente. Nós não temos direito de ser arrogante, porque nós somos salvos por um Messias humilde. Como podemos ser arrogantes se o nosso Salvador é humilde? Nós somos salvos por um Messias arrogante? Não, por um Messias humilde. Isso não nos dá o direito de sermos arrogantes, principalmente quando dirigimos uma oração humilde. Olha o que esse fariseu dizia: eu não sou como esses homens. Eu jejuo, eu dou dízimo. Uma oração extremamente egocêntrica. Mas nós temos que tomar esse cuidado para que o conteúdo da nossa oração não esteja nenhum vestígio de arrogância, como esse fariseu. Nenhum vestígio. Então, eu convido aqueles que estão vendo o curso, fazendo o curso, a refletir. Orou? O que eu pedi? O que eu falei nessa oração? A forma que eu falei. Né? Será que eu usei humildade? Essa humildade que eu pronunciei, ela estava só na minha boca? Ou ela estava no meu coração? Porque às vezes a gente vê muitas palavras de humildade, a falsa humildade. Eu já vi pessoas lá na igreja que dão uma impressão de uma falsa humildade. Não quero julgar, mas é verdade. Ai, Senhor, eu sou o mais pequeno de todos os irmãos aqui presentes. Isso dá um ar de falsa humildade. Isso dá um ar de arrogância. Para quem conhece a Bíblia, isso soa como arrogância. Então, tomar cuidado com a falsa humildade, né? Quando você vê uma pessoa orando, tentando mostrar humildade demais também, isso caracteriza falsa humildade. E isso caracteriza egocentrismo religioso, que é mostrar para as pessoas o quanto ele é humilde. Nas suas palavras, nas palavras dele. Né? Que na prática não tem nada de humildade. O próximo tópico, né? Oração humilde. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Lucas 18, 13. Olha o exemplo de uma oração humilde. Ele diz: olha, eu sou um pecador. Ele nem ousava olhar para o céu. Quer dizer que é errado orar olhando para o céu? Claro que não. Uma das formas judaicas de orar é olhando para o céu com os braços estendidos para o céu, não por arrogância, porque de lá vem a graça. Lá está o trono do Senhor. Mas aqui ele está dando um exemplo que ele usou isso com humildade. Ele não conseguia nem levantar os olhos para o céu, mas com muita humildade dizia: Senhor. E qual dos dois deve ser justificado? O fariseu ou o publicano? O cobrador de impostos. O publicano é uma forma de cobrar, chamar os cobradores de impostos. O cobrador de impostos. Então, veja bem, qual das duas orações foi atendida aqui? Do fariseu ou do publicano, o cobrador de impostos? O cobrador de impostos. Então, vamos refletir sobre isso. Se nós, um dos requisitos para termos as nossas orações atendidas, se realmente queremos ter as nossas orações atendidas, é fazer orações humildes, sem nenhum vestígio de egocentrismo. E isso não é difícil de fazer quando a pessoa é humilde.
Mas quando a pessoa é arrogante, lembrando que a humildade, ela não tem nada a ver com dinheiro, porque eu conheço muito rico, humilde, muito pobre, arrogante. Eu conheço pobre que gasta metade do salário dele para comprar uma calça de marca. Então, humildade não tem a ver com dinheiro. Humildade também não tem a ver a pessoa andar de cabeça baixa, aceitando tudo que os outros falam. Muitas vezes a gente tem que ser firme, dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade está ligada a uma personalidade de uma pessoa que não se acha melhor que os outros, que não enxerga o seu próprio umbigo, que olha a necessidade do próximo, que não tem necessidade extrema de ser visto, de ser admirado pelos outros, que não sofre de complexo de inferioridade, mas também não sofre de egocentrismo crônico, que tem equilíbrio em sua vida. Isso é humildade. Verdade. Ó Deus, tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam, e ainda nos deste um remanescente como este. Esdras 9:13. Que oração mais humilde que essa? Esdras volta do cativeiro, vê tudo destruído, tem que reconstruir. Aquele monte de sepulcro dos descendentes de Israel mortos. E mesmo diante disso, mesmo voltando com um cativeiro que matou inúmeros israelitas, inúmeros judeus, ele diz, ó Deus, tu nos puniste menos que os nossos atos merecem. Que oração mais humilde que essa? Você imagina se nós tivéssemos a humildade de Esdras. Esdras, Malaquias. Né? Lembrando que Malaquias e Esdras é a mesma pessoa. Ele escreveu o livro de Esdras e de Malaquias. Esdras, Malaquias é o primeiro e segundo nome dele. Mas observe bem. Se a gente tivesse essa humildade dele, de olhar para as vezes que Deus nos disciplinou, olhar para as vezes que Deus nos puniu, não podemos misturar provação com disciplina. A disciplina vem sobre a pessoa quando ela é justa demais e Deus permite ser provado. A provação vem em cima da pessoa quando ela é justa demais e Deus permite que ela seja provada. E a disciplina vem cai em cima do desobediente. A maioria das vezes que vem problemas sobre a nossa vida, não é provação, não, é disciplina. Temos que ser humilde e reconhecer isso. Mas veja bem, quando você está passando por uma disciplina, você está passando por uma punição divina, e ter a humildade de dizer, Senhor, o Senhor me puniu menos que os meus atos merecem. E isso é uma oração humilde, que na maioria das vezes não acontece. As pessoas vão orar, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor não solucionou aquele problema? Porque... Sempre com um tom de oração egocêntrico, egoísta. Mas Esdras diz, ó Deus, tu nos puniste menos que os nossos atos merecem. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmos 4:3. O salmista está nos ensinando a orar. Ele está dizendo, fique sabendo, gente, que Deus, Adonai vai ouvir o piedoso. Se você for uma pessoa piedosa, humilde, bom de coração, quando você clamar, quando você fizer um tefilá, Adonai, falar com o Senhor, ele vai te ouvir. Porque se você tiver uma oração humilde, clamar humildemente, você vai clamar dentro da vontade de El Shaddai. Nós estudamos isso na segunda aula, o sim, aliás, na primeira aula, o sim de El Shaddai. Porque o sim vem. Então, uma regra fundamental, não faça nem uma oração arrogante. Não permita que na sua oração haja qualquer vestígio de arrogância e egocentrismo. Dirija a oração humildemente. Lembre-se, El Shaddai está no céu. Nós estamos aqui na terra. Isso, por si próprio, já deveria definir quem é ele e quem somos nós.
Oração do perverso. A conversão do rei Manassés. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. 2 Crônicas 33, 12 e 13. Ouviu aí, Rodrigo? Rodrigo? Marcos, Tá me ouvindo caiu aí? aqui. Tá. Marcos, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo, agora tá ouvindo. Tá, eu li aqui. Perdeu tudo ou dá para continuar? Não, Oi? Não, tá continuando. Tá gravado. Marcos? Oi, tô te ouvindo. Marcos, dá para continuar? Tá. Eu parei aqui no slide 86. Dá para... Marcos? Tá ótimo. Mas daí... Beleza, então vou continuar. Vou ler novamente aqui. Então nós vemos aqui. Apareceu a leitura? Sim, não? Sim, apareceu já. Beleza. Tá ótimo. Ficou gravado a leitura, né? Sim. Leitura, né? Sim. Aí eu comentei sobre Manassés aqui. 2 Crônicas. Gravada a leitura? 12. O rei Manassés, ele foi o... Manassés. Isso, pode falar, pode comentar. O rei Manassés foi o rei que destruiu Israel. Ele sacrificou seus filhos aos demônios. Ele colocou imagens detestáveis dentro do templo, diante do templo. Ele carregou todo tipo de idolatria. Mas, quando ele verdadeiramente se arrependeu, mesmo sendo arrogante, mesmo sendo maldoso, quando ele abandonou a sua maldade, sua arrogância e orou, Deus o escutou. Manassés é um símbolo da misericórdia de Deus, chamado a oração do arrogante, porque ele era extremamente arrogante. Mas quando ele abandonou aquilo, ele reconheceu, ele caiu em si. O exército assírio, comandado pelos babilônios, que tinham vencido a Síria, naquele monte de guerra, assírio aqui, babilônio lá, aquele conflito, capturam ele. Quando ele se viu naquela situação, ele clamou ao Senhor, ele abandonou a arrogância, ele se arrependeu. E mesmo ele tendo sacrificado seus filhos a demônio, mesmo ele tendo levado toda aquela idolatria, quando ele se arrependeu e humildemente clamou a Adonai, Adonai ouviu. Então, essa é uma mensagem muito forte, porque não importa o que a pessoa tenha feito, não importa o quanto pecado pecou, a situação espiritual que esteja, se ele estiver disposto a abandonar aquilo, se arrepender verdadeiramente, clamar pelo Messias, clamar por El Shaddai, ele está disposto a ouvir. Ele ouviu Manassés. Esse homem foi terrível, mas se arrependeu. Muito bem. Oração versus tentação. Vencendo as tentações. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas 22, 40. Aqui é um ponto importante da oração. A oração também, uma vida de oração, estar orando constantemente, nos previne para não cair em tentação. Isso é importante. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós estamos vivendo num mundo que as coisas estão sendo colocadas diante de nós, né? Essa era tecnocentrista, sodomismo desenfreado, idolatria. Nós estamos sendo bombardeados por um sodomismo
totalmente desenfreado, todo tipo de maldade. E se nós não cuidarmos nesse Egito, espiritualmente falando, que estamos vivendo, se nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos cair em tentação. Então, o Messias está mostrando que a oração, ela também serve para você. Ela também tem uma vida de comunhão com o Senhor. É uma forma de manter essa comunhão. E, espiritualmente falando, quem tem uma vida que ora constantemente, dificilmente ele desvia os seus pés. Então, muitos crentes no Senhor Jesus têm caído em tentação. E quando a gente fala tentação, não é só a parte sexual, não. A tentação de se afastar da igreja, a tentação de amar o dinheiro, a tentação de se tornar cada vez mais arrogante, não é só a parte sexual. Mas olha o que o Messias diz: orai para que não caia em tentação. Então, ter uma vida de oração é também trabalhar a parte preventiva da nossa vida espiritual. Nós estamos prevenindo. Um servo de Deus que não vive orando, clamando o Senhor, um tefilá Adonai, falando com o Senhor, ele é um servo imprudente. Ele está conduzindo a sua vida espiritual de forma imprudente. Verdade. Oração versus ministério. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 2, 4. Veja que ele coloca a oração em primeiro, oração e o ministério da palavra. Ou seja, nós temos que ter um ministério de oração. O que é ter um ministério de oração? É um propósito de orar continuamente. Oração está ligada ao ministério. Tem pessoas na igreja que ele tem esse ministério. Fala, olha, eu vou me dedicar a orar pelos irmãos. Sempre que o irmão pede oração, ele já anota lá na agendinha dele, chega na casa dele, todo dia, 10, 20 irmãos, está lá na lista, ele está orando. Ministério de oração pela família. Olha, eu vou orar pelos meus parentes, vou orar pelos meus familiares, o meu tio que está com problema, minha mãe, meu irmão, tudo, vou orar. Então, o ministério de oração para a família, o ministério de oração para os irmãos da igreja, que também é a família, a igreja é uma família, a família do Messias. Então, nós temos que ter mais pessoas que encarem a vida de oração, que encarem a oração como um ministério. E nós vemos isso como é desligado pelos cultos de oração. Você faz um culto de oração, quantas pessoas aparecem? Aí, Marcos, quantas pessoas apareceram nos cultos de oração aí? Varia aí de 10 a 15, para estourar 20. E no culto do domingo à noite, com cantoria e tudo, dá quantas pessoas? Passa de 100, né? 100 e poucas pessoas. Então, aí você vê o valor que estão dando no ministério de oração. Bom, vamos fechar aqui, né? Isso, vamos fechar aqui. Nossa terceira aula. Falou.